Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks, agora aqui com meu amigo Luiz Henrique Teixeira. Tudo bom? Obrigado por ter vindo, hein? Obrigado você, obrigado pelo convite. Agora eu vou te chamar de Tex. Tex fica mais fácil. Que é o mais conhecido. É. De onde que veio o Tex? Essa é uma história interessante, porque trabalhava na Delta no começo e Teixeira, sempre me chamaram de Teixeira como internamente na empresa, né? E aí, um dia voando de São Paulo para Atlanta, a comissária de bordo, que tem todo o nome de todos os passageiros, ela chegou comigo para ver o cardápio do jantar e não conseguia sair o meu sobrenome, mas nem rezando. E ela mesmo chegou e falou, vamos falar que é Tex. Eu falei, tá bom. Mr. Tex. Mr. Tex. E aí, quando eu cheguei de Atlanta, eu contei essa história que aconteceu no voo, que eu achei engraçado, quer dizer, ela foi rápida e saí daquela situação. A história rodou tanto, chegou no CEO da empresa, da Delta. Aí o CEO gostou da ideia, mandou trocar no diretório da empresa o meu nome. E aí ficou Luiz Henrique, entre parênteses, Tex Teixeira. E aí todo mundo começou a me chamar de Tex, aí ficou. Você é conhecido como Tex? Eu sou conhecido no mercado como Tex. O Luiz só ficou para minha mãe mesmo. Tex, um dos patrocinadores que é a Ale Cruzeiro. Obrigado, Alexandre. Então eu queria dar de presente também para você tomar essa água aqui com a gente, tá? Opa! Obrigado. Não, essa aqui é a marca maravilhosa. Aliás, em casa eu só tenho Le Cruzeiro. É? É mesmo. Tem panela até... Você tem bom gosto. Graças a Deus. Não é? É. Eu tenho bastante coisa em casa. E é engraçado, porque é um produto de luxo e você também agora está trabalhando com luxo, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Isso. Também queria agradecer a Cíntia Parada, a todo o pessoal da Pedra Forte, www.pedraforte.com. Um beijo em vocês. São apartamentos, prédios comerciais, tudo na Pedra Forte. Tex, me conta um pouquinho quais foram os seus principais desafios que você enfrentou nesses mais de 30 anos de aviação. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, como tudo começou e os desafios. Tem bastante desafios, né, nessa história. Como você mesmo falou, temos mais de 30 anos de história só de aviação. Comecei na Varig, atendimento para as agências de viagem, emissão de bilhete. Naquele tempo não tinha o que é hoje, né? Hoje é tudo fácil, tudo eletrônico, mas naquele tempo que é fazer na mão mesmo. Não tinha computador, é só na munheca mesmo. Mas passei por ali, depois fui trabalhar na American Airlines, quando a American veio para o Brasil, na segunda passagem dela. Ela saiu do Brasil? A American veio uma vez, saiu e voltou de novo. Quando ela veio a primeira vez, ela colocou o voo de Dallas, que não deu certo. Depois ela colocou o voo de Miami, aí deu certo. Mas aí também esvaziou por causa da Panam, lembra? A Panam também saiu do país, quebrou, etc. E ela ocupou esse espaço. E aí trabalhei também... aí eu comecei na Delta. Na Delta foi basicamente startup mesmo. Foi um dos primeiros funcionários da Delta no Brasil. Ah, é? A gente começou como de zero mesmo, a Delta. A gente, do dia 1 do primeiro voo que foi feito, ainda em codeshare com a Varig na época, a gente fazia São Paulo... Não, aliás, o voo saía Rio, São Paulo, Atlanta, Cincinnati. Esse voo, desde o dia 1, ela já foi produtiva, ele já deu lucro no primeiro voo. Então, foi assim uma história bonita de se criar, de montar. Então, a gente montou tudo, de escritório, contratação de pessoal, toda a logística de aeroportos, foi tudo. Hoje, graças a Deus, a Delta é bem reconhecida no país. Eu fiquei quase 25 anos na Delta e passei por várias coisas na Delta. Aí vem os desafios que eu passei. Poucas pessoas lembram do bug do milênio. Todo mundo ficou desesperado. Agora para pensar no bug do milênio numa companhia aérea. Imaginou desaparecer todas as reservas? Nossa Senhora. Você parou para pensar? Então, esse era o desespero na época. Depois nós passamos para o 9/11,
Eu morei um ano no Peru, um pouquinho antes do 9/11. Voltei para o Brasil, deu o 9/11. Mas eu morei um ano no Peru. Então você tem uma carreira internacional, né? Tenho uma carreira internacional. Fiquei lá para restaurar toda a operação no Peru. Depois também... Gostou de morar no Peru? Muito bom, que país bonito. País bonito, pessoal... Comeu bem? Come bem, uma gastronomia fenomenal. Fenomenal mesmo. Viajou bem? Viajei bastante. Eu praticamente... Porque eu cuidava do Brasil e do Peru. Mas eu ficava voando toda semana, de lá para cá. Era cansativo, mas foi uma... Nossa, deve ter uma carteira de milhagem. É que eu não ganhava milhagem, né? Mas foi que podia ter, viu? Horas, então. Horas de voo tem bastante. Muito, muito. Depois nós tivemos vários problemas econômicos, né? A própria Delta entrou em Chapter 11 entre 2007 e 2008. E a gente passou uns mal bocados, uns apertos bem grandes. Mas aí a empresa se estabeleceu, colocou o trem no trilho novamente. Que bom. E hoje eu acho que se não é a maior, é uma das maiores empresas aéreas dos Estados Unidos, com certeza. Tem quase 50% do faturamento do corporativo só Delta. O resto está dividido entre United, American, Southwest, JetBlue e assim por diante. Mas é enorme, a empresa ficou bem, bem grande. A empresa está com... Quando eu entrei, tinha 60 mil funcionários, hoje está 110. Caramba! Grande, né? Grande, o dobro, mais do que o dobro. Na pandemia eles encolheram, voltaram, etc. E a sede fica em Atlanta, né? É. E depois disso, saí da Delta, fui para... Para Gol? Fui para Gol. Mudei, né? Mudei do Brasil para Orlando. Eu fui ser country manager da Gol nos Estados Unidos, morando na Orlando. Aí veio a pandemia. Passei a pandemia inteira nos Estados Unidos. Mas foi também uma coisa bem, assim, uma experiência bem grande, apesar da desafios. Você morou onde nos Estados Unidos? Em Orlando. Em Orlando mesmo? É. Bem em Orlando. Porque de frente para Disney? Nas costas. Para ser bem exato, nas costas do Castelo da Cinderela. Olha. De ver os fogos todo dia de noite. Caramba, enjoou, né? Depois de uns 30 dias, você marcava o relógio, né? Porque todo dia no mesmo horário tinha os fogos. Depois voltei para o Brasil, depois da pandemia, assumi a cadeira de head do internacional da Gol. Aí já não tinha só Estados Unidos, continuava como country manager, mas cuidava o reposicionamento das linhas internacionais da Gol. E aí com isso a gente foi reposicionando voo a voo. Você abriu várias rotas, né, na Gol? Algumas já existiam, outras nem tanto, mas... Mais de 15 rotas. Mais de 15 rotas. A gente começou como Montevidéu, depois Buenos Aires, Córdoba, Rosário, Mendoza, que mais? Santa Cruz da Sierra. A gente voltou Miami, voltou Orlando, voltou para Manaus, Miami. Olha! Punta Cana... Você conhece quantos países? Quantos países você conhece? Não fiz essa conta, não. Mas eu conheço bastante, assim. Dos Estados Unidos eu conheço muito, dentro dos Estados Unidos. Inclusive, assim, alguns lugares me fizeram bastante diferença. Porque eu já cheguei a morar em Nova York, cheguei a morar em Orlando. Você morou em Nova York? Já. Mas eu morei antes de trabalhar, tinha 17 anos. Então... Tá. Mas Atlanta, praticamente fui residente, de tanto que eu ia e voltava. Mas, assim, algumas cidades, tipo, que tem uns certos carinhos, que é, por exemplo, uma cidade que me ensinou muito foi Memphis. Terra do Elvis Presley. Terra do Elvis Presley, mas porque tem tem muita história, Memphis. Apesar de o pessoal nem fala tanto, né? Eu conheci Nashville e Memphis, meio oeste, terra do Elvis, terra da música, muita música nas duas cidades. Mas você vê que na cidade, por exemplo, de Memphis, tem um museu do Guggenheim, porque ali onde foi assassinado o
o líder negro na época, que era o Martin Luther King. Então, os porquês daquilo, né? A gente pensa que, hoje em dia, falando de racismo, uma série de coisas, a gente não tem ideia do que foi. Quando você você entra com uma cabeça nesse museu, você sai com outra. Foi uma coisa assim inescrupulosa, para falar bem a verdade. Hoje existe, mas naquela época era absurdo, era desumano. Era uma coisa... Como chama esse museu? Eu fiquei curioso agora. É um museu que tem em Memphis, do Instituto Guggenheim, justamente aonde o Martin Luther King, no hotel onde o Martin Luther King foi assassinado, né? Eles refizeram o hotel, não desfizeram da construção, mas fizeram um museu contando toda essa história do Martin Luther King. Para onde passou e por que passou por ali e tudo mais. E até hoje, por exemplo, o assassinato foi um tiro, né? Foi um sniper que matou o Martin Luther King. E nessa de matar, 30 dias depois conseguiram achar o atirador em Portugal. Mas até hoje não sabe quem foi o mandante. É impressionante, né? Ele não falou. Ele não falou. Tá preso ou já morreu, será? Já morreu, né? Deve ter... Década de 60? Por aí. Então, se não morreu, deve estar bem perto. Mas aí tem várias hipóteses de mandantes. Nossa, agora, o que te... Você falou muito da discriminação. O que é a discriminação com essa sua vivência, essa sua experiência? Então, o que é a discriminação para você? Olha, a discriminação é o seguinte... Bom, depende... Cada ser humano é um ser humano, mas assim... eu acredito muito na religião católica. E na religião católica diz o seguinte: não importa raça, cor, você tem uma alma, acabou. E essa alma pertence a Deus. E não tem mais nada diferente de um do outro. O que Deus coloca e proporciona para cada pessoa? Cada pessoa que Deus coloca na Terra é para servir alguém. Então nenhum é igual ao outro. Um tem uma habilidade e o outro tem outra. As duas elas se completam. Então, como não existe raça, então, para que eu não posso enxergar o outro ser humano pela cor, ou para onde que ele vem, ou por causa da língua, coisa do gênero. Agora, o que a gente diferencia nesse mundo? O bem contra o mal. É a única diferença. Então, assim, acho que a gente tem que ficar perto do bem, né? Porque o bem e o mal, acho que até o final do mundo vai existir. Assim como vai sempre existir ricos e pobres, assim como vai existir outras, sei lá, profissões e coisas do gênero, né? Então, acho que a discriminação é totalmente fora de contexto se você levar para um nível superior, um nível espiritual. Isso aí é totalmente fora de cogitação. Não deveria existir. De forma alguma, né? A única discriminação aqui é saber entre o bem e o mal, e ponto final, né? Porque que você falou que impactou muito esse museu. Impactou muito porque até que ponto o ser humano... Porque a gente já vê, se você lê histórias da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, ou das guerras passadas, o que foram feitos, o que o ser humano o que a capacidade do mal pode fazer, né? Você vê na Segunda Guerra Mundial os alemães encarcerando os judeus, né? Mas ninguém, por exemplo, eu gosto de estudar a Segunda Guerra. Eu já fui para a Normandia, eu já fui ver onde foi a invasão do dia D, todas as praias. Existe, por exemplo, o que ele chama de Floresta de Pedra, é um cemitério onde os soldados foram enterrados ali no dia D, que não foram transladados para os Estados Unidos. E a França deu aquele pedaço para os Estados Unidos. Então, aquele pedaço é americano, que está ali. Se você olhar, você vai ver várias, obviamente, a Estrela de Davi, que são judeus, mas muito mais cruzes. Mas muito mais, de longe.
é absurdo, assim, é uma coisa gigante. Então, assim, quantas pessoas morreram pelo bem, né? Porque era para salvar. Você vê que onde era a maldade, né? Esses campos de concentração que tinha na Segunda Guerra Mundial, as barbaridades que eles faziam. Aí transformar isso no que era a barbárie que foi a segregação negra nos Estados Unidos, principalmente nessa área dos Estados Unidos, você chega ao ponto do absurdo. Não é uma questão mais de respeito, era uma questão de quase um tratamento de animal. É um absurdo, assim. Nossa, que triste. É triste. Por isso que eu falo, existe a discriminação? Existe. Racismo? Existe. Mas aquilo é para a gente ficar... É deplorável. É deplorável. É para a gente ficar com... Não é raiva, não seria a palavra correta. Indignação. Mas indignação é a coisa mais certa de dizer. Porque, assim, aonde um homem pode chegar? De coisas... Olha, eu fiquei todo arrepiado. Exemplos, assim, do tipo... Nossa. Filmes. E eu gostaria que tem um filme que mostra isso, que é sobre o Apollo 11, da coisa que tinha 3 engenheiras negras trabalhando, né? Tem um filme disso. E elas tinham um banheiro próprio, ela não podia misturar. Eu assisti esse filme muito, né? Da matemática. Isso. Esse é um pequeno negócio. Pequeno. O ônibus está lá dentro do museu. Rosa Parks. O ônibus tinha separação. Da história da Rosa Parks, que ela se recusou a se levantar do ônibus. Então, as pessoas entravam para ir numa lanchonete. Uma lanchonete. Sentava no balcão para comer. Ele pedia, o próprio funcionário falou assim, me desculpa, eu gostaria de te atender, mas eu não posso. Porque se eu lhe atender, eu sou mandado embora. Aí passavam pessoas cuspindo na cabeça dessas pessoas que estavam sentadas. Olha que... É uma coisa nojenta, vamos falar bem claro. Mas, enfim, eu acho isso... E tudo isso está em exposição? Tudo isso está em exposição. Filmes, relatos, o próprio ônibus lá, documentários. Por isso que eu acho que os Estados Unidos, ele tem essa questão forte com a questão do racismo, né? Tem essa questão bem forte. Porque o Brasil não existe a discriminação, tem o racismo, mas não chegou nesse nível que você está contando. Não, eu vou até transportar uma coisa. Falando de Brasil, e aí você perguntando, quantos países eu já visitei, etc e tal. Eu visitei alguns países na Europa, conheci os Estados Unidos. Eu nunca fui para a Ásia. O máximo que eu fui foi Istambul. Que é lindo. Maravilhoso. Conheci, assim, Grécia, ilhas gregas. Recentemente eu fui para o Vale do Loire, que é maravilhoso. Mas quando você mora fora, quando você vê todo esse mundo, mais eu gosto do Brasil. Porque o Brasil, para mim, para falar bem claro para você, o Brasil, para mim, é a Arca de Noé de civilizações. Por quê? Porque hoje, aqui no Brasil, você tem todas as civilizações que existem no mundo. Todas. É verdade. Eu até brinco, às vezes, com os amigos e até com os meus pares e falo o seguinte: o brasileiro é um ser que vai ser estudado pela NASA no futuro. Porque é uma pessoa extremamente criativa, intuitiva, rápida, inteligente, consegue mudar situações muito rápida. E o Brasil, como o Brasil, não existe no mundo. É uma natureza fenomenal. Nós temos de tudo aqui. Aqui a gente não pode falar que... Aqui a gente tem uma coisa que no mundo não tem, que é bondade. Aqui é o seguinte, se você tem um pobre na rua, se ele bater na tua casa ou na minha, ou de um rico ou de um pobre, dentro de uma comunidade ou outra, pedindo um prato de comida, eu duvido que alguém negue. Não existe isso. Nega dinheiro, mas nega dinheiro, não. Isso é verdade. Nega dinheiro. Mas comida não. Mas comida a gente não nega. Você vai na comunidade, a pessoa consegue colocar mais água no feijão só para poder dividir. É impressionante. A gente tem vários relatos de quando teve terremoto no Japão.
Você lembra? Lembro. Então, aí todo mundo fugindo de lá, tinha um ônibus de brasileiros, que eram decassegues, subindo para ajudar as pessoas lá. Eram brasileiros, descendentes de japoneses, mas eram brasileiros. Então, assim, a gente tem N. Você vê a história do Rio Grande do Sul. Qual mundo faz isso? A gente pega um país desse tamanho, né, 200 milhões de pessoas, não importa onde você morava. Manaus, Recife, Centro-Oeste, todo mundo se dirigia ao Rio Grande do Sul para ajudar as pessoas que estavam lá numa situação catastrófica. Deplorável também. Deplorável. Então, assim, eu acho que o Brasil é um país bem diferenciado do mundo. Não é à toa que a gente fala que é o país da jabuticaba, né? A gente é tudo diferente. Aqui é tudo diferente. Né? Até voltando até a questão de... hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Na aviação, aqui no Brasil, mudou muito, né? Bastante. Mas, por exemplo, no mundo inteiro é regido por um sistema que a gente chama de GDS, que é o sistema de reserva. Ele é unificado no mundo inteiro, menos no Brasil. Porque o Brasil tem, cada companhia aérea tem o seu sistema. Poucas pessoas sabem disso. Eu não sabia. Sensacional você contar isso. Então, cada um tem o seu... Tem uma plataforma, cada um trabalha só. A plataforma pode ser igual. Então, por exemplo, a Latam e Gol usam Sabre, Azul usa, se não me engano, a Navitaire. Cada um desenvolve a sua plataforma do jeito que quiser. A entrega, que a gente chama de API, que é um sistema, um modo de entregar as informações para as agências de viagem. As agências de viagem que se virem em montar um outro sistema para abarcanhar esses sinais, né? Traduzindo assim, e aí bota num outro sistema próprio para poder distribuir para o consumidor. Aí essa é a parte interessante, porque daí você consegue enxergar todas as companhias aéreas, os voos, os horários, enfim, tudo que tem, todas as informações que são necessárias, né? As internacionais não, as internacionais mantêm esse sistema que a gente chama de GDS, que aí pode ser Sabre, Amadeus, Travelport, enfim, tem outros que eles utilizam porque ele é visto mundialmente, mas no Brasil, não. Olha que interessante. Ô Tex, quais são as tendências que você acredita que vai moldar o futuro da aviação nos próximos anos? Olha, meu caro, eu acho, Ricardo, que algumas coisas... Sabe que essa questão de IA, ela vem muito rápido, né? Eu acredito muito que até o modus operandi do bilhete aéreo, que hoje ainda é digital, certo? Vai mudar muito. No sentido de que, por exemplo, que eu já ouvi, são coisas que eu já ouvi, não é nem o que eu estou pensando, mas já ouvi que pode e deve acontecer. Você vê que existe hoje as companhias que eles chamam de legacy, que são as mais tradicionais, depois as low cost, e agora já existem as ultra low cost. Eu falei que daqui a pouco a gente vai, não sei o que vai acontecer, porque do ultra low cost o cara vai de pé, né? Você vai ter a habilidade de comprar um bilhete sem precisar colocar nome. Você comprou só o assento, a data daquele assento e ponto. E se você quiser dar para alguém... Nossa, isso seria sensacional. Eu não quero voar mais. Tá bom, então você devolve, ele te acredita no cartão direto, mas no próprio celular. O celular vai ser a única ferramenta de compra, venda e remanejamento de passagem que vai existir. Nossa. Entendeu? Então, assim, e isso agiliza muito. Se você parar para pensar, alguns sites de companhias aéreas já estão bem mais rápidos, mas ainda falta, no meu ponto de vista, falta muito pós-venda. Tem coisas que te garanto. As pessoas pensam, não, fácil, eu faço aqui, eu mudo meu voo, tarará. Mas na hora do aperto, você precisa falar com alguém. E onde que você vai falar com esse alguém? Ou você tem call center, que invariavelmente está apertado, demora um pouco para atender, ou você vai no aeroporto para falar com alguém. Você já parou para pensar? Não sei se você observa, mas quando você vai fazer check-in, ou quando você mesmo vai embarcar,
ficam meio tumultuados porque tá perguntando até coisas meio corriqueiras, do tipo, o avião tá no horário? Mas fica. E aí vem uma... Vou te dar um case que eu vi. Não foi, mas eu sempre sou dessa teoria. Não, a máquina não vai substituir o ser humano, de forma alguma. É que eu falo, CNPJ fala com CNPJ, CPF fala com CPF. Né? Bem Brasil isso. Tinha um piloto, acredito que ainda esteja voando, na Delta. Ele é piloto. Ponto. O avião atrasou em Atlanta para vir para São Paulo. Atrasou a saída. Ele já começou a parecer que ia atrasar a saída. O piloto foi lá no balcão, que é do gate. Ele mesmo passou a mão no microfone e pediu, porque estava mó muvuca, né? As pessoas falando, não sei o que, uma muvuca enorme. Porque pensa que todo passageiro é ansioso, tá? E como diz assim, só tem 2 tipos de passageiros, que tem medo que mentem. Então, para pensar que existe isso. Você tem 3 pontos de ansiedade do passageiro. Na hora do embarque, na hora que pousa e na hora que vai pegar a mala. São os 3 pontos top na jornada do cliente. Tá? Uma delas atrasou o voo, nossa senhora. O cara começa a entrar em ansiedade. O piloto vai lá, passou a mão no microfone e falou, gente, 1 minuto de sua atenção, deixa eu explicar uma coisa. Esse avião veio lá de Zurique, ele atrasou na chegada. Então, ele vai sair um pouco atrasado, mas eu vou fazer meu esforço para chegar no horário, para ninguém perder a conexão na ponta. Por que a gente tem que atrasar? Porque eu tenho que limpar essa aeronave, deixar ela cheirosa, arrumadinha, porque vocês merecem, vocês pagaram por isso. Olha... Entendeu? Então, vamos arrumar, vamos editar. A gente vai ter uma equipe que está trabalhando forte para a gente limpar o mais rápido possível. E assim que estiver pronto, a gente começa o embarque. Então, os senhores podem ficar sossegados. E logo, parou o murmurinho. Na hora. Parou. Ficou em silêncio, ninguém mais foi falar no balcão. Todo mundo ficou sentado esperando o horário. Olha aqui. E tá lá, placar, tá escrito, tem um screen escrito que vai atrasar e tal. E todo mundo fica na cena. Abaixou por quê? Porque o cara é o cara que vai te levar. Ele tem autoridade de falar. Olha que iniciativa. Muito bacana isso, hein? Entendeu? Isso é um case mesmo. É um case, por isso que eu falo. Na aviação, se todos os comandantes... Não é toda hora, todo mundo... Lembra do Rolim, nosso querido Rolim. Ele que inventou o tapete vermelho com o piloto na beira da escada, cumprimentando todos os passageiros. Foi brasileiro. Foi um brasileiro. Mas, cara, aquilo foi um marco. A coisa mais simples do mundo. Que legal. Né? Gentileza já era gentileza. O cara só cumprimentava, só falava bom dia para você. Mas era o piloto. Né? Então, a importância do líder aparecer, né? A importância do líder aparecer. A importância do líder. Então, assim, eu acredito que a aviação na parte tecnológica vai crescer muito. Mas essa outra área que você contou... Isso não dá para pegar, isso não dá para mudar. Não, e não sei se também dá para ensinar, porque vai de cada pessoa, né? Exato. E vai da cultura de cada companhia aérea. Companhia. Nossa, Tex, você precisava escrever um livro sobre isso. Eu devia, né? Não, por exemplo, na Southwest... Isso é uma hospitalidade. Sim, isso é uma hospitalidade fenomenal. Entendeu? Por exemplo, eu acredito que no futuro a gente vai ter um ecossistema que os sistemas estejam interligados. Então, quer dizer o seguinte, o Ricardo vai embarcar daqui para Fortaleza, certo? Você alugou um carro, você tem um hotel, você tem tudo. Os passeios. Exato. Tem tudo armado, um super pacote com a sua família, inclusive. Você está super entusiasmado. Né? E aí, não é que cancelou, vai atrasar o seu voo em 3, 4 horas. Você está de férias, né? Toma uma cerveja, vamos tomar uma cerveja, vamos estar de boa, não sei o quê. O próprio sistema deveria comunicar com a locadora de automóvel, dizendo, sabe aquele voo que ia chegar a tal hora? O cara vai chegar a tal hora. Então, ele vem ainda. Então, mantém o carro dele.
Esse mesmo sistema vai mandar para o hotel e falar assim, não cancela a reserva dele. Ele vai atrasar, porque o avião atrasou na saída. Nossa, seria Então, sensacional. Então, não esqueça disso. Mantenha o hotel. Esse ecossistema não existe. Isso seria fenomenal se isso acontecesse. E se a agência de viagem tivesse embarcado nessa mesma jornada de comunicação. Por que eu falo isso? Porque hoje o passageiro ou mesmo a agência de viagem, ela não passa informação para a raiz, que no caso seria a companhia aérea. Você deu uma dica incrível para alguma startup pegar essa ideia. Não é? Vamos começar, Ricardo. Vamos fazer? Vamos fazer. Táxi hoje, como que tá na LTN? LTN Brasil. Brasil. Me conta um pouco. Então, eu estou trabalhando como diretor executivo da empresa. A gente está transformando essa empresa, que já é antiga, hein? Tem 30 anos. 30 anos é modo de dizer, né? É já um jovem bem maduro, com bastante experiência. Nós temos 3 colunas de negócios, quase um business unit. Eles são separados, mas unidos de certa forma, porque os business se entrelaçam. Mas nós temos o corporativo, então é uma agência TMC que atende empresas grandes. Na realidade, a gente atende todos os tipos de empresa, tá? Setores de offshore, varejo, de mineração e de luxo, por exemplo, Dolce, Braga, Prada e Cartier, Montblanc. A gente atende todos esses clientes. Olha. Por quê? Porque a gente subentende que nós somos o que a gente chama de agência boutique. Mas não é boutique porque nós somos pequenos. A gente é aquele DNA que eu falo para você. Eu prefiro atender CPF com CPF. Então, se eu sou muito grande, eu coloco são muita requisição e aí não dou a atenção devida, tá? Ou eu coloco máquina para te atender. Então, a gente prefere ter atendimento personalizado, e por isso que vem a parte boutique, mas a gente atende grandes conglomerações. Entendeu? Mas sempre mantendo esse DNA de atendimento personalizado, humanizado. Como diz o bom dia, boa tarde, faz parte do nosso métier diário, né? O outro pilar é eventos. Então, a gente atende vários eventos, laboratórios para médicos, uma série de coisas, desde pequenos até grandes eventos para 1.000, 1.200 pessoas. Nós trabalhamos o que a gente chama de 360, quer dizer, de A a Z, né? A gente trabalha desde coisas pequenas até criar cenários, marketing, KV, mestre de cerimônia, cerimonial, tudo. E por último, a gente trabalha com uma experiência de luxo. Então, o que é a experiência de luxo? Experiência de luxo, como eu havia comentado contigo, não é vender luxo. Vender luxo é vender primeira classe, um hotel de 6 estrelas, coisa do gênero. Sim. O que a gente vende é uma experiência diferenciada. A gente estuda toda a jornada do nosso cliente, e aí nos 3 pilares, mas no luxo, a gente pega coisas que são exclusivas, disruptivas, bem assim, para mim a mais disruptiva por exemplo, vender o deserto do Saara. Não, você vai ter uma experiência no deserto do Saara, você fica olhando, como assim? Não, mas as tendas é outro nível, é luxo, é super, né? Mas você vai estar no meio do deserto do Saara. Para você ter uma experiência totalmente disruptiva. Sem ser assaltado, né? Sem ser assaltado. Não, com tudo que tem em termos de segurança. Não, teve um amigo meu que fez uma dessa, mas na África. Foi na África? Essa foi uma das melhores viagens que eu também tive, viu? Eu fiz safari na África. Aí tem, bom, enfim, como todo país tem, né? Todo país tem, infelizmente. É que eu falo, bem mal, não vai ter. A gente não tem muita saída. E vocês acompanham o cliente do começo ao final? Seja corporativa, seja de luxo. A gente faz cabo a rabo. Um bom português, né? Então a gente trabalha muito essas questões assim nos detalhes mesmo. E na questão de evento, o que vocês fazem?
A gente faz... Assim, a gente sempre tem um briefing com o cliente. Porque como a gente tem um mini e evento, eu sempre falo que evento, assim... Evento é como... que nem bicicleta. Quem inventou a bicicleta foi feito para cair, né? Porque a bicicleta parar, ela cai. Não tem jeito. Você tem que pedalar para você não cair. Evento é a mesma coisa. Foi feito para dar errado. Por quê? Porque é muito detalhe. É muitos detalhes. Então, se a gente não escrever e fazer o script direitinho de todos os passos, a gente vai errar. Entendeu? Então, para isso, a gente conversa muito com o cliente, entender o posicionamento do cliente, o que o cliente quer, entender a cultura dessa empresa, porque a gente incute isso, por isso que eu falo que quando é personalizado. Então, a gente trabalha muito e costura muito esse detalhe para depois a gente desenhar todo o evento. O evento. E como faz para entrar em contato com você? Fala aqui nessa câmera. Bom... o site? O site é LTN Brasil, www.ltnbrasil.com.br. Legal, para conhecer. Tex, eu vou fazer algumas perguntas aqui, você vai me respondendo uma palavra que significa para você, tá? Tá bom. Vamos lá. Casamento. Casamento é basicamente união, respeito. Filhos. Uma. 19 anos. O que significa para você? Tudo. Orgulho. O que você está achando da sociedade atual? A sociedade está bem corrompida. Um lugar? Um lugar? Um lugar, para mim, mais bonito é Fortaleza. Olha que legal. Você não escolheu nenhum lugar do mundo, hein? Uma paixão? Minha esposa. Como ela chama? Depois de Deus. Como ela chama? Regina. Regina, um abraço. Um desprezo? Política. Não políticos. Política sempre vai existir no mundo. Faz parte da nossa organização. Desde Roma existe política. Os políticos, se você parar, só dar um pequeno parênteses, mas se alguém fez uma reflexão, qual foi o último líder, no mundo? Se você parar bem para pensar, assim, uma pessoa que foi Margaret Thatcher, Mandela, a Angela Merkel. É bom. Não tem assim, você falar assim, não, político hoje, líder mundial? Nenhum. Tex, o que você não faria de novo? Que eu não faria de novo? Boa pergunta, não sei. Ótimo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. O que você diria para o Tex se você encontrasse o Tex aos 30 anos? Aos 30 anos? Olha, o que eu faria pro Tex é o seguinte... O que você falaria para ele? Tex, vem cá, preciso te falar umas coisas. Eu preciso falar uma coisa. Primeiro, estude mais. Abrir um pouco mais o leque. Quando eu tinha 30, tinha um leque muito curto. Hoje sinto falta desse leque mais aberto. Então, estude mais. E respeite as pessoas. Muito bom. Tex, foi uma alegria ter aqui com você. Muito Imagina, obrigado. Que é isso, a alegria foi minha. Obrigado pelo convite. A amizade sempre é boa. Bater um papo bom. Assim, então é maravilhoso. É maravilhoso. Obrigado mesmo. Gente, muito obrigado. Até a próxima.